Graça e paz, irmãos. Vamos ficar em pé, já cumprimento o seu vizinho para nós ganharmos tempo. Diga um bom culto para ele. Como tivemos um bom culto às 8 horas da manhã, dê um abraço, taca um cheiro, taca um beijo. Muito obrigado você que está nos visitando. Desculpa de fazermos com esse atropelo, é que nós ainda não sabemos como é que calculamos um tempo, mas podemos ter muito mais, né? Usar muito mais do tempo. Muito obrigado você que nos visitou, que você se sinta bem. Eu vi o Nivaldo ali. Cadê o Nivaldo Amente? Meu amigo, eu estou enxergando o Nivaldo. Cara, tô zero bala, Soninha. Tô zero bala. Quer dizer, não sarou muito, porque a idade cobrou um pedacinho, mas eu estou enxergando, viu? Muito obrigado, viu, Sônia e Nivaldo? São amigos já de 50 anos, né? E... Qual Cleide? A Cleide? Cadê ela? Cadê a Cleide? Ali, outro, meu Deus, casal de amigos maravilhosos, né? Quando eu falo de Angelim Bartolomeu Mariano e cito alguma experiência com esse presbítero, é pai daquele jovem de camisa cor-de-rosa. Ele é corintiano, mas está de cor-de-rosa. Está fazendo uma apologia. Bem, você que está nos visitando, a Cleide estudou comigo, né? A gente, puxa, passamos a juventude nossa e estudamos junto na faculdade teológica. Deus te abençoe, um bom domingo para você. Espero que você leve em consideração que todas as crianças aqui, ninguém é profissional, né? Vai ter coisa errada, né? Mas vamos aproveitar e na espontaneidade deles, nos erros deles, a gente sermos abençoados. Tenho certeza que vai dar coisa errada. Está na cara que vai dar. Vamos orar para começar o nosso culto. Pai querido, muito obrigado pela nossa reunião, muito obrigado pelas nossas crianças, muito obrigado pelos familiares. Pai, acalma as mães, pelo amor de Deus, acalma os pais. Vai dar tudo certo, meu Deus. Que eles sejam ricamente abençoados. Traga-lhes calma para as nossas crianças, para que tudo saia de acordo em nome de Jesus. Amém. Bem, nós vamos ser acompanhados pela Rafa, eu importei do Egito. Ela não fala português, mas a música é universal. Então, o que der para tocar, só se tivermos que cantar, ela não entende português. E o baterista tem que ficar em pé, ele é tão grande. Fica em pé, Henrique, senão não vão vê-lo. Olha lá. Vamos pensar que a bateria é tão espiritual que está tocando as baquetas sozinho. Mas são nossos clientes, já são os músicos que estão vindo. O moleque toca como adulto, você vai ver. 10 anos. O Zé é que está investindo nele. É tio o Zé, primo. O Zé que está investindo, o baterista, o Zé que está investindo nele. E o pessoal, a gente acredita muito nesse menino que vai ser... Ó, nós temos já uma reserva aí, tudo vindo do Cantarolando. Aluno seu, Tutu? Cadê o Tutu? Aluno do Tutu. Bem, o maestro nosso desse evento é o Bigode. Está cheio de aparelho no pescoço, na orelha, está cheio de microfone. Vai ser uma benção. Amém? Eu creio que vai ser uma benção. Pai, muito obrigado. Abençoa-nos nesse evento. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Em Mateus capítulo 2, versículo 10 em diante, diz assim: E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe ofertaram presentes, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e a tua mãe e foge para o Egito. Permaneça lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. José se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite e partiram para o Egito. E ele esteve lá até a morte de Herodes.
E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito através do profeta: do Egito chamei o meu filho. Amém? Então, o nosso tema é baseado nessa passagem. E agora eu só quero pedir uma gentileza, que vai ter fotos online, vai ter tudo. Só peço uma ajuda, que vocês não fiquem dando tchauzinho, para não tirar tanta atenção deles, por gentileza, tá bom? Podem se assentar, por favor. E, em nome de Jesus, um bom culto para todos.
você conhece a história de Jesus e seu nascimento, mas hoje queremos mostrar um pequeno momento em que ele viveu no Egito. Sim, no Egito. Poucos sabemos e poucos se lembram que ele já morou lá, mas antes precisamos rever o seu nascimento e o que aconteceu antes de irem para o Egito. José, junto com Maria, que já estava grávida de Jesus, foi para a pequena cidade de Belém, cidade do rei Davi, para se alistar. Mas, quando chegaram, já deu tempo de nascer o bebê. Como a cidade estava cheia, o único lugar que encontraram foi uma manjedoura. E lá, naquele lugar simples, nasceu nosso Salvador.
Herodes soube sobre o rei Jesus e agora quer matar todos os bebezinhos. José e Maria ficaram muito preocupados, mas o Senhor não os desamparou. Mandou um anjo e orientou eles fugirem para o Egito e só voltassem quando o rei Herodes não estivesse mais vivo. Já se passaram alguns anos e Jesus, Maria e José ainda moram no Egito. Lá, o pequeno Jesus fez muitas amizades com as crianças da sua idade.
brincarem, José reúne todos e conta a história sobre Jesus para eles e como foi uma noite feliz quando ele nasceu. Muitas crianças ouviram então naquela noite a história do nascimento de Jesus. E, bom, como Jesus viveu um pouco da sua infância no Egito, então conheceu partes da cultura de lá, como se vestiam diferentes, com pinturas exageradas nos rostos, como se vestiam com roupas estranhas. Vamos conhecer um pouco também.
grande rei. Eu sou o faraó do Egito. Todas essas pirâmides e construções pertencem a mim. Além do mais, eu ainda tenho muitas pirâmides para construir. Sou um poderoso rei. Sou um poderoso rei. Esse povo escravizou. Esse faraó realmente era muito bravo e muito rico. Na verdade, ele se achava, porque o nosso rei Jesus é muito mais bonito e poderoso. Diante de tudo isso, Jesus viu junto com José um pouco de toda a cultura egípcia, um povo que adorava vários deuses e não conheciam o Deus verdadeiro e a verdadeira felicidade. Deus é tão maravilhoso, cuida da família de Jesus como também cuida da nossa. Um anjo veio em sonho a José e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, porque o que tentou matar o menino já está morto. José acordou todo feliz e animado com a notícia do anjo. Explica como foi para Maria e Jesus, que também ficaram muito animados. Eles se curvam para orar e agradecer a Deus. Muito animados porque voltariam para casa, Jesus, José e Maria começam a se arrumar e retornam para Jerusalém.
Glória a Deus pelas nossas dançarinas. Salva de palmas para elas. Glória a Deus pela vida da nossa narradora. Glória a Deus pelos animaizinhos. Glória a Deus pelos magos. Glória a Deus por Herodes e os seus soldados. Glória a Deus pelas mamães. Glória a Deus pelos amiguinhos de Jesus. Glória a Deus pelos egípcios. Glória a Deus pelos soldados de Faraó e Faraó. Glória a Deus pelas servas de Faraó. Glória a Deus pelo anjinho. E glória a Deus por Maria, José e Jesus. Amém? Irmãos, para descer toda essa gente, nós vamos aproveitar para não perdermos tempo. Enquanto eles descem, nós vamos te dar oportunidade para você ofertar e entregar os seus dízimos. Eu não sei por onde eles vão descer. Nós vamos cantar agora na igreja, que eu preciso de você para me ajudar a cantar essa última canção. Vamos lá, Cezinha, a última. Pastor, só um minuto. Antes de eles descerem, glória a Deus pela vida do coral, que eu esqueci. Glória a Deus pelo cantarolano.
antes da pregação, nós temos ainda... Pode ficar sossegado, não vamos terminar meio-dia. Domingo que vem é o nosso culto de Natal. Nós começaremos no mesmo horário do primeiro culto, das 8, só que nós não terminaremos às 9h30, terminaremos 9h45. Nós vamos acrescentar 15 minutos no primeiro culto e 15 no segundo, tá bem? O segundo começará às 10h15, não 10h30. Então você deve vir para as 10h15. Tá bem isso? Vamos jogar na internet e você olha lá, nós estamos correndo muito com 1h30, não está dando para nós fazermos tudo que temos que fazer. Bem, o nosso livro de ouro continua lá no bazar para mandar as Bíblias para a Índia. Se você quiser assinar, eu esqueci de dar o nome para a Vilma, mas é Rosimeire e Daniel, o nome dos missionários. Então, se você quiser assinar o livro de ouro, vai ser bem-vindo. O Ministério de Recepção convida todos os membros. Quem quiser participar do Ministério de Recepção, nós temos lugares lá. Estamos precisando de gente para nos ajudar. Amém? Espero que você ore. O César desceu, puxa vida, o César é o maestro desse ministério. Ele e o auxiliar dele, o Bigode. Cadê o César? O César é o nosso tecladista, está lá. O César é o responsável, na verdade, por esse projeto. Daqui já saiu cantores, já saiu músicos, e nós vamos continuar investindo nas crianças, irmãos. Hoje o traficante usa garoto de 8, 10 anos para carregar droga até na mochila. Porque ninguém desconfia numa bicicleta, né? Nós continuamos a acreditar no versículo bíblico. Ensina a criança no caminho que deve andar, que um dia ela vai voltar. Nós vamos insistir nisso. Embora para muitos isso é caretice, como é caretice para a escola secular falar Dia dos Pais, Dia das Mães, que eles estão tentando tirar para quebrar esse vínculo familiar, nós vamos continuar a insistir. O Calbart diz que uma igreja coloca do lado de fora o que ela acredita. E o nosso está lá, um projeto de Deus para a família. E é isso que nós acreditamos. Amém? Continue orando por nós, por favor. Queria chamar o Anderson, vai pregar o pastor Anderson. Vamos orar pelo caderno de oração. Pai querido, as pessoas confiaram que nós estaremos orando. Cremos que o nosso Deus está nos ouvindo e elas serão atendidas no nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver se eu esqueci antes algum aviso. Não, acho que não. Paciência na hora de ir embora aqui fora. Pegue as crianças aqui dentro. Algumas ficaram aqui, outras foram para lá já. Então, não tenha pressa para retirar as crianças, por favor. Graças a paz, irmãos. Amém? Vamos, neste momento, para a meditação na palavra do Senhor. E eu queria que você já abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 1, verso 14. Quero ser o mais objetivo possível. Deixa eu só colocar essas chaves, nós precisamos abrir muitas coisas lá para eles. Eu vou fazer um sermão. O sermão nosso vai ser de vários textos. Então eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, para que você possa ir acompanhando a leitura nos momentos específicos da nossa reflexão. Vai ser importante você analisar no texto o que o texto diz. Amém? João 1,14 diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Vamos fechar os nossos olhos rapidinho. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento, abençoa esse momento da palavra. Na verdade, supra as minhas limitações e abençoe o seu povo, para que, além da mensagem que foi passada através da cantata, nós possamos ainda, Senhor, ser usado, para que a sua palavra encontre guarita no coração, e saiamos daqui edificados. Esse é o meu desejo, o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dar o verdadeiro significado do Natal, não é uma briga, não é só uma briga, olha só. Chega essa época, a gente tem a preocupação de entender o significado do Natal. Embora a sociedade, ela está preparada para as festas, em família, para os amigos secretos, para a troca de presentes,
para um momento de altruísmo, né? Você fazer um bem. É nessa época que as pessoas se sentem mais sujeitas, abertas a beneficiar o outro, a abençoar o outro, porque se sente na obrigação disso. É tão abençoado, vai passar com a sua família, as pessoas vão passar o Natal sozinho, vão passar o Ano Novo sozinho. Então, quem é aqueles que não podem? Então, todo mundo faz ações para distribuir brinquedos, distribuir comidas, distribuir cestas. É um momento envolto dessas atitudes, dessa situação, dessa atmosfera. Então, toda vez que nós fazemos o Natal, o grande desafio é justamente, além dessas coisas que nos envolvem na cultura, nesse momento, na atmosfera do momento, né, nós precisamos resgatar o verdadeiro sentido do Natal. E o verdadeiro sentido do Natal não é só brigar com o Papai Noel, com a figura do Papai Noel, ou brigar com o consumismo que essa época propõe. É bom trocar presente, é bom fazer festa, né? É bom viver a magia do Natal como alguns gostam. Não estou para criticar isso. Eu quero falar sobre o verdadeiro sentido. E por que é importante? Vai muito mais além, né, de uma briga com o marketing da época. Né? O marketing da época tira Jesus do foco. O marketing da época tira, na verdade, todo o significado que se tem. Então, resgatar essa visão vai muito mais além disso, além de brigar com essas figuras e com essa situação, com essas atitudes da época. Dar atenção ao Natal é entender muito mais, irmãos, sobre a complexidade da salvação e conhecer mais quem foi enviado, o Deus que se tornou carne, Jesus Cristo. Amém? Então não é uma briga com essas figuras, é na verdade entender a figura principal do Natal, que é Jesus Cristo. Mas não só falar de Jesus e ficar animado, nosso Natal é Jesus, não. Na verdade existe um fato extraordinário que aconteceu. Ele estava cheio da sua glória, lá nos céus. E ele se esvaziou dessa glória, e veio à terra para nos salvar. E não veio numa posição de um guerreiro, não veio como a mitologia grega esperava, né? Um semideus, cheio de força, mas com força bruta, violenta, para cima dos outros. Não, ele veio como um bebê. O Deus se fez carne, e se fez carne através de um bebê, e começou por um feto e por um bebê. Você não sente algo extraordinário nisso, não? O Deus que estava no céu, nós no mundo cristão, nós já nascemos com essa ideia. Mas imagine um mundo sem Cristo. Você consegue imaginar? Nós não conseguimos imaginar um mundo sem Cristo. É muito difícil não entender, porque nós estamos acostumados. Mas a verdade é que o Natal não é a celebração de um bebê que nasceu, é a celebração do Deus que se tornou carne, se tornou como nós. E o objetivo de acontecer isso é para nos salvar. Essa é a razão dele ter vindo como um bebê. E Deus faz umas loucuras para o ser humano, porque na cabeça de Deus tudo é sabedoria. Como é que ele pode fazer um evento extraordinário desse, para impactar o mundo? Olha, se eu preparo um evento como esse para impactar o mundo, eu ia mandar exércitos e mais exércitos, estrondos, para poder impactar o mundo. Ele vai lá e me manda um bebê. O triunfo da fraqueza sobre a força. O triunfo da fragilidade física, mas da força espiritual que isso representava. Deus na terra, que veio para nos salvar. Esse é o sentido do Natal. É muito bom olhar para o bebezinho e ver sua fragilidade, mas aquele bebê que veio, Jesus Cristo o Senhor, ele tinha um poder imensurável. O seu nascimento rasgou a história da humanidade, transformou-a em antes e depois dele, e agora transforma a nossa vida antes e depois dele. Então, quando eu olho para o Natal, eu gosto de ver essa festa maravilhosa, mas ela tem uma razão.
O Deus dos céus veio à terra e se tornou carne e habitou entre nós. O Filho veio para nos salvar. A segunda pessoa da Trindade veio à terra e habitou entre nós, e se tornou homem, e viu a nossa necessidade, e se entregou para nos salvar. Esse é o meu Natal. Quando eu olho para aquela manjedoura e para aquele bebê, eu vejo a sabedoria de Deus e o poder espiritual que isso tem. Eu vejo isso. Meu Natal é Cristo. Meu Natal é a salvação em Cristo. Amém? Deus veio ao mundo. Isso já havia sido prometido há 800 anos antes dele nascer, aproximadamente. Está lá em Isaías capítulo 7, verso 14, que diz assim: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ou seja, Deus conosco. Deus presente. Deus já havia feito grandes coisas no Antigo Testamento, nós vemos. E agora, Ele ia habitar entre nós. E habitou. Ele veio. Jesus veio. Esse acontecimento do nascimento de Jesus, ele manifesta atitude nas pessoas. Esse impacto desse acontecimento maravilhoso e tremendo promove atitudes. E eu gostaria de falar com os irmãos rapidamente nessa manhã sobre as atitudes em relação ao nascimento de Jesus. Eu queria que você falasse para o seu irmão, por gentileza. Repete comigo. Eu sei que vocês não são papagaios, são ovelhas, né? O pessoal está botando isso no Facebook, né? O pastor não pede para repetir, porque nós somos ovelhas, nós somos papagaio. Mas você vai ser uma boca abençoada para a vida do seu irmão aí. Amém? Diga para a pessoa, as atitudes em relação ao nascimento de Jesus. Amém? Eu vou pegar 3 personagens importantes desse acontecimento. Como o nascimento de Jesus envolve os evangelhos, é necessário que eu pegue textos de alguns lugares do evangelho. Lucas, Mateus, só de Marcos que eu não peguei. Mas textos em determinados lugares. A primeira, quais foram as atitudes dessas pessoas em relação a esse nascimento? Porque isso é muito importante. Eu tenho que dar o verdadeiro significado ao Natal. E se eu dou o verdadeiro significado ao Natal, eu tenho uma atitude em relação a isso. Como eu vejo o nascimento de Jesus, isso gera uma atitude em mim, gera atitude nas pessoas. E eu queria falar sobre 3. A primeira é Maria. Maria enxergou o nascimento do Filho de Deus como uma missão. Está lá em Lucas 1, verso 46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Aí no verso 54, já pulei só para facilitar a nossa leitura e o nosso acompanhamento. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Essa passagem é o Magnificat. É uma canção de louvor que Maria fez ao Senhor, por ser reconhecida como bem-aventurada. Preste atenção no que aconteceu. Maria recebe uma mensagem do anjo. O anjo vai até ela e fala que ela ia ter o Filho de Deus e conceber de uma maneira milagrosa. Deus ia fazer isso de forma miraculosa. Ela virgem, como a profecia havia dito lá em 7,14, Isaías 7,14, e com essa responsabilidade ela ficou atônita, mas não questionou. A única pergunta que ela fez é assim: como é que isso pode acontecer se eu ainda nem estou casado e não tive relação nenhuma? E aí o anjo fala: o poder do Altíssimo te envolverá, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Maria entende, nesse momento, ela declara assim: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito alegra em Deus, meu Salvador. Ela entende que ela foi inserida num plano de Deus, ela foi escolhida por Deus, para ser a mãe do Salvador, para cuidar dele enquanto estivesse na terra. Imagine a grande missão que ela tinha que executar.
Deus escolhe as pessoas humildes. Deus não escolheu os religiosos da época, as pessoas de proeminência. Ele pegou uma menina de aproximadamente 16, 17 anos e falou: você é escolhida. Deus está te escolhendo. Deus, através do anjo, falou: estou te escolhendo. Por isso que ela se sentiu agraciada. Só que essa responsabilidade era uma missão. Porque criar esse menino não seria uma coisa fácil. Imagina só um imperfeito criar um perfeito. Preste bem atenção numa coisa. Nós, pais, precisamos ser melhores que os nossos filhos, não precisamos? Hein, irmãos? Porque nós ensinamos com o nosso exemplo, não é isso? Hã? A Bíblia diz que nossos filhos já nascem no pecado, são imperfeitos. E a gente vai tendo que educá-los. Você não viu aqui? Ontem eu estava num evento com crianças, e tinha uma criança que estava com o dedo no nariz, assim, a mãe. E a criança... Entendeu? Meu Deus do céu, que vergonha o filho limpar o nariz, né? Mas de vez em quando dá uma vontade, não dá? Imagina só, nossos filhos são imperfeitos, então nós sabemos onde eles querem chegar. Agora imagina Maria, que tinha que educar um menino que era perfeito. Ele não pecou, ele não cometeu erros. Era uma missão. Não é uma dificuldade? Não só isso. O nascimento de Jesus para Maria, é claro que era um momento de amor, era o primogênito dela como filho. Ela com certeza poderia desfrutar do nascimento dele. Mas não era só isso. Ela começou não só a receber a responsabilidade de que ia criá-lo, mas ela começou a entender como seria o chamado dele. Ela, quando foi apresentar o menino, olha que interessante, no capítulo 2 do Evangelho segundo Lucas, no verso 34, um tal de Simeão encontra com eles. E Deus havia prometido para esse homem que ele não ia morrer enquanto não visse o Salvador. Olha que interessante. Só que aí, ao invés de vir, esse menino vai ser proeminente, ele vai derrubar todo mundo, a criação dele vai ser fácil, a vida dele vai ser fácil, não. Olha a missão. Simeão o abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino foi escolhido por Deus tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele. E assim os pensamentos secretos dele serão conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o coração, Maria. Olha que missão! Não seria fácil essa missão para essa mulher, mas ela acatou humildemente. Sabe o que Maria representa? Essa lição que eu queria tirar desse momento de Maria, era justamente a submissão à missão de Deus. A missão, trabalhar para Deus não é fácil, receber uma incumbência de Deus não é fácil, mas ela vai ser produtiva porque Deus vai estar conosco. O mundo não é um mar de rosas. A responsabilidade de se manter a fé e manter os nossos filhos na fé é um desafio muito grande. Viver para Cristo é um desafio muito grande. O mundo é hostil às coisas de Deus. O mundo é hostil à palavra de Deus. E nós enfrentaremos várias oposições. Mas a verdade é que no fim Deus vai prevalecer. E a nossa vida também prevalecerá. Assim como Maria foi submissa, nós precisamos ser submissos. Essa é a lição. A atitude em relação ao Natal, ele nasceu. Eu sou submetido à missão desse menino, que se tornou um homem, foi para a cruz, morreu no nosso lugar e agora está aos céus à destra do Pai. Amém, amados? É essa a lição. Eu vou correr um pouco porque nós estamos com o horário em cima. Não podemos nos amedrontar diante da hostilidade do mundo. Falar a verdade, ela impacta as pessoas e muitas vezes não é agradável. A verdade de Deus eu estou dizendo. Esse menino não veio para trazer paz, veio para trazer paz com Deus. Mas com certeza ele foi perseguido, e muito perseguido. E morreu humilhado no nosso lugar. Ele foi xingado. Até hoje o nome de Cristo é banalizado. Mas o que importa é que não vão atingi-lo porque ele está sobre tudo e sobre todos. Amém, amados? Nós devemos ter um coração grato ao Senhor para poder servi-lo. É outro aspecto da gratidão, submeter a missão e ser grato a Deus. Amém? A segunda atitude.
os sábios. Fala para o seu irmão, os sábios do Oriente enxergaram o nascimento, eu botei lá errado o nascimento, como o nascimento de um rei. Como é que esses homens, olha, esses homens que vieram até Jesus, eles não eram judeus. Acredita-se que eles conheciam a profecia por ler vários livros de vários povos. Que eles liam as estrelas dos céus. E havia uma profecia de que quando nascesse o rei dos judeus, uma estrela ia indicar esse nascimento. Esses homens, lá está em Mateus capítulo 2, verso 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, o Herodes o Grande, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. O céu levou esses homens até Jesus. Porque havia um propósito. Interessante que eles não eram judeus, mas já chegaram reverenciando Jesus, reconhecendo Jesus como rei. Amém? Esses homens representam aquelas pessoas que se submetem ao senhorio de Jesus. Ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Uma criança já representava isso. O domínio sobre tudo e sobre todos. A visita desses homens a Jesus não era uma visita só social, uma visita para presente como nós fazemos no dia de hoje. Entregar o presente para alguém. A visita desses homens a Jesus era um reconhecimento de que ele era o rei dos judeus, o rei dos reis, senhor dos senhores. Eles estavam tão linkados que eles vieram pelas escrituras e foram embora pelas escrituras, porque sabia que esse menino ia ser perseguido. Eles vieram para reverenciá-lo. Os sábios representam aqueles que reverenciam Jesus como rei. Nós estamos, olha só, irmãos, preste bem atenção numa coisa. Existe uma guerra dentro de nós. Uma guerra da nossa vontade e a vontade de Deus. Jesus veio para ser rei, para que nós submetamos a nossa vontade a Deus. Ele veio para ser rei do nosso coração. Nós precisamos adorar Jesus. O Natal é uma reverência ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. É uma adoração àquele que é rei verdadeiramente e reina sobre todos e sobre todos. Ao olhar para a criança, eu me submeto. Ao olhar para essa criança que nasceu, eu me rendo. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu pedi ao Senhor esse ano o seguinte, falei, Senhor, eu quero compreender mais essa realidade de enxergar o nascimento de Jesus como um acontecimento de uma obra do Senhor na minha vida. E o Senhor me deu esses textos. O Espírito Santo começa a iluminar a gente na palavra. Ao olhar para o nascimento, você está vendo um rei. Ao olhar para o nascimento, você está vendo a necessidade de submeter a ele. Jesus é rei, independente do mundo reconhecer ou não, ele é rei. A Bíblia diz que um dia toda língua confessará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É que os homens esperavam um rei violento, um homem de força física, mas veio alguém amoroso, que não levantou uma espada, nem sequer uma faca. A única atitude que ele teve que chega próximo da violência foi limpar o templo, porque as pessoas haviam profanado o templo, e ele fez a purificação do templo, mas não agrediu ninguém, ele só falou a verdade, porque os mercadores estavam fazendo um comércio na frente do templo, e o verdadeiro sentido do sacrifício havia se perdido, e ele vai lá e joga aquilo fora, as pessoas haviam se perdido, mas ele não levantou uma espada. Aqueles que levantaram por ele, ele foi lá e consertou. Quando ele foi ser buscado do jardim, quando ele foi ser, na verdade, preso no jardim, um dos seus discípulos corta a orelha do soldado. E ele faz o quê? Se eu quisesse, eu podia mandar um exército aqui. Eu fiquei até pensando, sabe o que eu fiquei pensando? O anjo avisa Maria que Jesus ia nascer.
Mas já por que não mandou um pelotão de anjos para já impedir que Herodes matasse Jesus? Porque Jesus não levantou nenhuma espada. Ele não ia levantar, ele não veio para matar ninguém, ele veio para salvar. Ele é o rei do nosso coração, ele veio para transformar a nossa vida. O encontro com Jesus tem que trazer esse impacto. Eu conheci o Rei dos Reis, aquele que vai ser Senhor da minha vida, e aquele que vai me mostrar, na verdade, os valores do reino de Deus. Sabe quais são os valores? Está lá em Mateus capítulo 5. Desse rei, quais são os valores do reino desse rei? Maior é o que serve. Ele serviu. Está no capítulo 5 de Mateus, do Evangelho segundo Mateus. Vitorioso é o que sofre pelo nome de Cristo. O céu é dos humildes. A salvação é para os doentes. Farto serão os que têm sede de justiça. Só verão a Deus os puros. Os filhos de Deus serão os pacificadores. O nome de Jesus é poderoso, irmãos, mas também é santo. Ele merece nossa reverência como Deus e como Senhor, Rei dos Reis, Senhor da nossa vida. Sabe uma coisa que eu aprendi nesses dias? É que eu devo submeter mais a minha vida a Jesus Cristo. Porque o Deus se tornou carne e habitou entre nós. Ele serviu, eu também preciso servir. Ele se submeteu, eu preciso me submeter. Ele obedeceu, eu preciso obedecer também. Amém? Preciso levar a palavra dele junto comigo sempre. Amém, amados? Terceira e última. Diga para o seu irmão. Herodes, o grande, enxergou Jesus, ou o nascimento de Jesus, como uma ameaça. Mateus 2,16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Herodes representa aqueles que rejeitam o benefício da vida de Jesus e distorcem a razão pela qual ele veio. Aqueles que fazem mau uso do nascimento de Jesus. Porque a sua visão sobre o nascimento está distorcida. Herodes rejeitou por quê? Porque no seu coração havia ambição. Ambição pelo poder. Para você ter uma ideia, Herodes matou todos os seus parentes e filhos que poderiam tomar o seu trono. Pintava alguém como sucessor proeminente, ele dava um jeito e matava. Ele era um déspota, um ditador sanguinário. Não poupava nem a própria família. O coração dele estava cheio de maldade, porque a ambição havia o entorpecido. E quando nasce o rei dos judeus, a salvação para o mundo, os magos do Oriente conseguem entender isso pelas escrituras. Ele vai nas escrituras, pede para os sábios encontrarem aonde esse menino vai nascer. Ele lê as escrituras, ou melhor dizendo, ele ouve as escrituras, e a escritura não faz nenhum efeito no coração dele, a não ser confirmar sua maldade. Ele mandou ver na escritura onde o menino vai nascer, em Belém. Então é lá que eu vou perseguir esse menino, eu vou mandar matar todo mundo de lá, para matar esse menino, o rei dos judeus. Olha como esse homem se posicionou em relação ao nascimento de Jesus. Ameaça, coração fechado, não consegue entender. As pessoas fazem mau uso comercial, uso de ambição com o nascimento de Jesus. Mas para aqueles que creem de verdade que o Salvador veio, com certeza ele será salvo. Ah, mas Jesus não veio para os doentes? Veio. A pessoa má, ela tem condições de aceitar Jesus? Tem. Se ela se arrepender da sua maldade, ela tem. Herodes não se arrependeu da sua maldade. É por isso que nós vemos grandes distorções hoje. As pessoas não conseguem entender que o Salvador veio para todos. E Jesus não estava nem preocupado com o reino de Herodes. O reino dele não era dessa terra. Quando ele foi preso, Pilatos fala com ele. Ele fala com Pilatos assim: olha, você só tem autoridade sobre mim porque meu pai te deu. O meu reino não é desse mundo. O evangelho é uma ameaça só para quem quer se dar bem. Tem ambição por poder, quer viver segundo a sua vontade e entregue totalmente aos seus desejos libertinos. Jesus só será uma ameaça para quem não quer entender a sua obra, mas é refúgio e salvação para quem se abre para entender o verdadeiro motivo para o qual ele veio. Ele veio para salvar o mundo. Amém?
Para terminar, eu queria que você fechasse a sua Bíblia. O Natal precisa significar para nós. Qual é o significado do Natal para você, do nascimento de Jesus? Uma festa sazonal? Um momento para dar presentes, que isso é bom também? Um momento para festejar com a família, que isso é bom também? Ou vai mais além disso? O nascimento de Jesus foi uma missão para Maria, e ela se submeteu. O nascimento de Jesus, para os reis magos, foi um reconhecimento de que havia um rei. E o reinado dele não teria fim, de verdade não tem. E não haverá fim. E terceiro, de Herodes, vamos rejeitar isso como um acontecimento que Deus enviou, e vamos deixar a vida correr, vamos fazer as coisas segundo o que nós queremos, ou vamos deixar Jesus realmente tomar conta do nosso coração? Vamos levantar? Por gentileza. Feche seus olhos para orar. Vou fazer uma breve oração. Nosso tempo está curto. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por ter enviado Jesus Cristo, nosso Senhor. Nessa época celebramos o nascimento do Teu Filho, o nosso Senhor. E queremos nos aprofundar nessa realidade que o Senhor nos trouxe. O Senhor abriu os céus, enviou Seu Filho para nos salvar. Ele se tornou homem como nós, não com pecado, mas com as limitações do seu corpo. Morreu a morte que nós deveríamos morrer, mas ressuscitou. Eu quero, Senhor, que os nossos olhos se abram para entendermos isso e reverenciarmos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Para nos submetermos à missão de pregar essa palavra, de pregar o nascimento de Jesus também. O Salvador veio. E que possamos também, Senhor, em nome de Jesus, fazer como Rei da nossa vida, Senhor do nosso viver. E rejeitar qualquer sentimento nosso que impeça que isso aconteça. Se houver sentimentos no nosso coração que impeça o Senhor Jesus ser o Senhor da nossa vida, assim como aconteceu com Herodes, que eles saiam em nome de Jesus, que a Tua palavra nos purifique disso, Pai. É o que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tem um corinho que diz assim, ó. Maravilhoso é. Quem conhece? Maravilhoso é quando eu penso que Deus ama a mim. Tua presença e o Teu amor, como foi pregado. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Talvez as pessoas valorizem um monte de coisas que ganham, né? E acham que aquilo em si mesmas tem muito valor. Mas o maior valor é o amor de Deus na nossa vida. Amém? Bem, fique em pé que nós já vamos embora. Eu gostei demais assim da representação. Mesmo porque não tem como você... Eu estava até conversando com o irmão agora aí fora, eu falei assim, não tem como embelezar uma manjedoura. Ninguém ia botar um terno em Jesus, nem um smoke em José, né?
O Egito, com toda a sua pompa, só serviu, sabe para quê? Para guardar Jesus por um tempo. Toda aquela pompa, todo aquele poderio do Egito, só serviu para abrigar Jesus por um tempo. E é isso que eles tentaram mostrar. Toda uma pompa, mas só para servir. Eu não gosto da palavra esconderijo, mas foi um esconderijo temporário, para que fosse preservado Jesus. Você sabe, não acrescentando nada novo, tem um parente meu, Fernando Rossi, com Bracel Meduca, acho que é você. Estão te chamando lá. É meu sobrinho, irmãos, por isso que eu estou brincando. Que Natanael, há uma tradição que diz isso, que Natanael sabemos que ele era contemporâneo de Jesus. Quando Filipe vai evangelizar Natanael e fala assim, Natanael, eu achei o Rabone. Ele fala, de onde ele é? Que perguntava de onde o cara nasceu, era o máximo. Ele fala assim, é de Nazaré. Ele fala, mas de Nazaré não vem nada que presta. Por que ele fala isso? Porque Nazaré tinha muita prostituição. Era uma cidade de estafeta. Os guardas passavam, engravidavam a mulherada e iam embora, o soldado romano. Então lá normalmente nascia filhos bastardos. Aí o Filipe não quer discutir, fala, vem e vê. Natanael vem e encontra com Jesus. E Jesus fala para ele assim, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Tem uma tradição que diz que Natanael, quando bebê, a mãe dele, por isso ele estava vivo, porque é inexplicável como é que ele permaneceu vivo, contemporâneo de Jesus, e não ter fugido. Há uma tradição que diz que ele foi escondido embaixo de folhas numa figueira. Tinha um pé de figueira, a mãe colocou o bebê dormindo e cobriu de folhas. Essa era a história particular dele. Só ele e a família dele sabia disso. Quando o Senhor fala para ele, Natanael, eu te vi debaixo da figueira, ele desmontou. Aí ele reconhece o senhorio de Jesus, fala, mestre, agora não tem mais. Não tenho argumento contra o Senhor que conhece as coisas mais íntimas ao meu respeito. E é esse o nosso presente. Nós temos o Senhor que conhece as coisas mais íntimas nossas. Amém? Que Deus te dê um bom domingo, quiser voltar à noite. Domingo que vem é o nosso Natal, venha, traga alguém. Talvez eu vou chocar, se você trouxer algum amigo pentecostal, talvez eu vou chocá-lo um pouquinho, porque vou abordar a não perda da salvação. Então vai ficar meio chocado, porque nós sabemos que os pentecostais têm outra doutrina. Mas não é nada ofensivo, não é nada que não dá para conviver. Acredita do outro jeito, vive pelo aquilo que acredita, né? Mas eu queria falar um pouco da graça, desse favor de Deus. Amém? Que veio através do nascimento, como foi pregado hoje. Vamos orar, vamos embora. Tenha paciência ao sair. Não brigue com os diáconos, nem com os cooperadores. E o que mais? Terça-feira, eu queria falar sobre o maior milagre que um ser humano pode receber. Se você quiser vir, vai ser uma bênção. Amém? Pai querido, leva-nos de volta aos nossos lares, guarda-nos de todo mal, e que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a doce consolação que há no Espírito Santo de Deus seja sobre nós até que o Senhor venha. Deus te abençoe, bom regresso. Domingo, 1h45, 1h45.